Opa, professor Felipe Fontoura, eu vou começar essa apresentação lhe dando os parabéns. Parabéns porque você vai, a partir de agora, começar a ganhar muito dinheiro criando aplicativos altamente lucrativos. Como, por exemplo, esse aplicativo aqui que eu estou mostrando para você, de um cliente que eu acabei de entregar para ele, que é um aplicativo que ele tem exatamente 3 telas principais, a qual foi cobrado o exato valor de R$ 17.990. Como você mesmo pode estar vendo aqui nessa nota fiscal de serviço. E através desse mesmo método você também pode ganhar de R$ 2.500 a R$ 18.000 por aplicativo, começando do absoluto zero. Mas antes da gente começar a falar aqui, antes da gente começar a falar sobre valores, a comentar tudo isso, né, que eu estou prometendo aqui para você, eu vou pedir para que você, por favor, siga essa apresentação, não pule etapas e preste muita atenção. Afinal, o que está apresentado, o que está escrito aqui nessa apresentação é pouco conhecido pela massa de programadores. E antes da gente entrar em detalhes nesse método, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem algum conhecimento, mesmo que básico, em HTML, CSS ou JavaScript? Você já criou pelo menos alguma coisa simples utilizando alguma coisa dessas 3 tecnologias? Você pelo menos ouviu falar dessas linguagens? Se você respondeu pelo menos 2 das 3 perguntas, então você vai ter a oportunidade de começar a ganhar dinheiro ainda em novembro. E eu digo novembro desse ano, porque eu falo pouco mais de um mês. Então, por favor, se você acredita que isso não é possível, tire um print dessa tela para que você possa me cobrar depois. Digo isso porque vou te mostrar qual é o melhor método de criar e vender aplicativos simples e rápidos para outras empresas, utilizando essa mesma tecnologia que eu utilizei para faturar de R$ 2.500 a R$ 18.000 por aplicativo. E talvez você esteja se perguntando como isso é possível. Bom, eu vou começar a mostrar todo esse conceito rapidamente aqui para você, apresentando uma curva que é chamada de curva de adoção tecnológica. Ela começa sempre assim. A gente tem ali no eixo vertical a quantidade de pessoas, usuários, no horizontal o tempo. Então, sempre como quando qualquer tecnologia começa, ela começa de uma forma pequena e uma forma tímida. Por exemplo, foi assim com os vídeos cassetes, foi assim com o iPod, foi assim, enfim, foi assim com... Está sendo, aliás, assim, com os carros elétricos. E a gente sempre precisa de alguns perfis de usuários, pessoas com perfis específicos para que essa tecnologia possa avançar e ganhar as grandes marcas. E as grandes massas também. Então, a gente sempre começa com um perfil de pessoas inovadores, vamos seguindo e até chegar nos retardatários. Então, os inovadores são aquelas pessoas que abraçam a ideia, os adotantes iniciais são pessoas que estão dispostas a pagar um pouco mais caro pela tecnologia. Já no centro a gente tem então uma grande maioria inicial e a maioria tardia até chegar aos retardatários, que enfim, são aquelas pessoas que infelizmente estão aproveitando o final da onda, né? Depois que aquela onda passar. E aqui também eu tenho essa onda um pouco mais explorada no sentido de uma teoria que eu chamo de sinal K. Esse sinal K, eles são sinais que refletem exatamente qual é a tendência dessa curva. Porque quando eu mostro essa curva aqui para você, aliás, é uma curva teórica, depois a gente vai ver todos esses dados na prática e eu vou provar para você porque, por exemplo, algumas tecnologias que você está usando nesse momento estão em decadência, ou seja, está do lado direito da curva, beleza? Mas vamos se concentrar então aqui no sinal K. Esse sinal K, quando ele aponta para cima, significa, principalmente do lado esquerdo, significa que eu vou estar tendo um crescimento, né? Uma adoção. Então, por exemplo, se você é um programador, se você é uma pessoa que começou a trabalhar com a internet em 98, a criar aplicativos, websites para a internet em 98, é muito provável que você tenha visto isso acontecer. Então você começou a trabalhar e se você trabalhou exatamente nessa época, em 1999, você ganhou muito dinheiro. Tá certo? Claro que hoje a internet, fazer websites não é tanto novidade assim e a gente vai ver com mais detalhes. Mas acredito que você tenha entendido essa curva e a próxima questão que você precisa entender é que a mídia, a grande mídia, a mídia de massa, ela nunca vai divulgar para você, né, as tendências que sempre estão começando ou estão terminando. Pelo simples fato que
Essas mídias de massa, ela precisa de audiência, elas vendem propaganda, então essas mídias precisam ter uma grande quantidade de pessoas, uma massa de pessoas consumindo aquelas notícias. Logo, não faz sentido ela mostrar e postar alguma coisa, principalmente em redes sociais e portais de notícia e tudo mais, alguma coisa que não faz interesse para ninguém, tá certo? Então aqui tem alguns dos efeitos que eu chamo de sinal K. Bacana? Então, a correta identificação desses sinais permitirá você a conquistar os melhores salários nas melhores empresas, vender com lucro máximo seus serviços como freelancer e tirar sua ideia do papel e conseguir usuários de forma maciça. É a diferença basicamente de vender água no deserto ou tentar vender geladeira para esquimó. Não faz sentido. E se você já leu uma notícia e foi influenciado por uma notícia como essa, existe 99% de chance de você estar do lado ruim da curva. Ou seja, se você leu essa notícia, por exemplo, dia 19 de outubro, e foi influenciado por ela e começou a tomar decisões por notícias como essa, por exemplo, noticiados no exame, comentados por um amigo, você está estudando isso de uma forma pronta, um pacote pronto na faculdade. Então, como eu comentei, existe 99% de chance de você estar do lado ruim dessa curva. E aqui eu vou abrir um exemplo, tá certo? Eu espero sinceramente que você não fique chateado comigo, mas a minha função aqui é mostrar para você absolutamente a verdade. Eu sou aqui instrumento da verdade. Então eu vou colocar aqui um exemplo que eu acabei de retirar do Google Trends. O que é o Google Trends? O Google não preciso explicar para você, mas o Google Trends é um dos serviços da Google que começa a capturar todo o interesse numa determinada palavra-chave. E a palavra-chave que eu coloquei aqui é PHP. Ou seja, PHP é uma linguagem de programação que você sabe, muito boa por sinal, e é uma linguagem de programação que eu venho utilizando em de um tempo para cá. O que eu fiz? Eu coloquei a tela que o Google Trends me colocou e coloquei aquela curva de adoção tecnológica. E ao colocar por cima essa curva de adoção tecnológica, você consegue perceber o exato sinal K que eu venho falando para você. Então coloquei PHP, coloquei 2004 e presente, porque infelizmente o Google Trends não tem antes de 2004, mas eu coloquei a curva ali para que você possa imaginar esse cenário, tá? Então começou, não sei se você sabe, o PHP começou por volta de 2000, tá certo? Começou com uma linguagem de programação que servia basicamente para fazer um contador dinâmico de acessos a um site do seu criador. Então, claro, quem começou ali? Os inovadores. O criador do PHP, o outro que conhecia, enfim, começaram alguns adotantes iniciais, como por exemplo eu, em 2002, 2003 e 2004, foi os anos que eu literalmente respirava PHP. Tinha debaixo do braço a Bíblia do PHP, era um livro chamado Bíblia do PHP, bacana? Então aqui, a grande maioria inicial começou a adotar essa tecnologia, muita gente começou a utilizar, porque basicamente no ano de 2004, quais eram as opções que você tinha para criar um website dinâmico? Você tinha CGI, que é uma tecnologia, nossa, muito antiga. Você tinha Java, que era para projetos um pouco maiores. Na verdade, pouco maiores, estou sendo bastante modesto, era para projetos gigantescos. E você tinha então o PHP. O PHP era um meio termo entre uma tecnologia antiga para uma tecnologia nova. Sendo assim, tornou-se uma tecnologia extremamente viável. Mas vamos lá, vamos para os sinais K que estão apontando agora para o PHP. Então a gente tem ali os inovadores, como eu comentei, e o que está acontecendo com o PHP nesse exato momento? Ele está começando a entrar no final dos dois ciclos da maioria tardia e retardatários. Se você começar a perceber, ele começa a decair, porque o sinal K está apontando para baixo, e ele está apontando para o lado direito dessa curva, em que você, no ano que você está assistindo esse vídeo, em 2018, se você trabalha em PHP, se esse é o seu caso, acredito que seja, você está caminhando, né? Se você utiliza o PHP, você está caminhando para a parte ruim da curva, ou seja, estudando e tentando trabalhar em algo que encontra em declínio de interesse do mercado, tá certo? Não é
uma coincidência qualquer, aliás. Eu mesmo, como eu comentei, adoro o PHP e comecei a estudar ele ainda em 2002, como eu já comentei também, e ganhei muito dinheiro com ele criando websites para venda de pedidos de comida online, isso em 2008. Só que, depois de mostrar aqui os sinais K para você, eu vou mostrar para você um exemplo de vaga de emprego em PHP. Esse é um exemplo de vaga de emprego que eu digitei aqui, só vaga PHP, apareceu 2 vagas, aliás, para minha cidade, com uma remuneração de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Bom, eu nem preciso dizer que isso é extremamente pouco, principalmente para o meu perfil, que já sou um pai de família, enfim, já passei dos 30 anos, aliás, e não posso mais brincar. Então, é um tipo de tecnologia, por exemplo, que para mim hoje não serve. E, de novo, eu não estou falando mal do PHP. O PHP é só um exemplo. E agora eu vou mostrar outro exemplo para você, que é o exemplo do Java. O Java, por exemplo, eu não coloquei a curva aqui, mas agora que você já conhece as tendências do sinal K, você percebe que ali em 2004 ele apontava o sinal K no máximo e agora em 2018 o sinal K está apontando para cima do lado direito, ou seja, está entrando em decadência, tá certo? E vagas de emprego com salário medíocre, competir cada vez mais com os sobrinhos os valores cada vez mais ridículos no mercado prostituído, ter dificuldade de viabilizar um projeto e se lançar no mercado com algo inovador, são indicadores claros do sinal K descendente. Bacana? Bom, eu fiz um experimento para poder testar isso e eu gravei um vídeo recentemente, aliás, publicado no dia 14 de setembro de 2018, com o título Por que estudar PHP em 2019 é uma furada para iniciantes? E você sabe, se você é programador experiente como eu, você sabe que o PHP jamais vai ser uma furada por questões técnicas. Mas se a gente começar a analisar esse ponto de vista da curva de adoção tecnológica, que ela está em decadência, não faz sentido eu investir todo um conhecimento, investir esforço numa coisa que, vou usar uma palavra feia, está morrendo. Bacana? Então esse vídeo aqui teve grande repercussão, muitas visualizações e também tiveram aí bastante resultados, bastante dislikes, né? Que são aquele like invertido. E eu acredito que isso é extremamente interessante e prova uma coisa através desse comentário. Por exemplo, essa pessoa que se intitulou O Realista, ele comenta que foi algo extremamente infeliz que eu falei nesse vídeo e se fosse isso mesmo, o Facebook deixaria de ganhar muito dinheiro. É interessante que, na verdade, minha avó tem um ditado para isso que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, agora que você sabe, agora que você entende, tá certo? Que isso tem fundamentos, principalmente fundamentos estatísticos, são embasados em alguns dos indicadores muito fortes que a Google mesmo se baseia para tomar algumas decisões, a escolha é sua, tá certo? Então, o que você pode fazer? Bom, a ideia é bastante simples. Você precisa identificar o sinal K da próxima onda ascendente. E eu falo simples porque está muito claro o que deve fazer. Mas a grande verdade é que você precisa ter muita maturidade técnica, você precisa ter muito conhecimento, muita vivência, tá certo? Para que você possa começar a sentir alguma coisa. Porque se você começou agora e está no fluxo ainda, preocupado com qual é a linguagem que eu vou estudar, essa informação jamais vai fazer sentido na sua cabeça. Bacana? Então, o que eu quero dizer para você é que a culpa não é sua. Na verdade, o grande problema é que até agora você não teve contato com essa informação que faz com que você tome a decisão ou tenda a tomar a decisão correta. Bacana? Vamos então começar a identificar a próxima onda ascendente e eu tenho essa teoria a qual eu vou dar o nome para você, vou dar valores e só por estar assistindo essa apresentação você vai ganhar demais. Bacana? Aqui eu tirei um print da tela de uma pesquisa que eu fiz, um site chamado smallbusiness.com, um site importante, aliás, tá certo? Que aponta numa pesquisa que 71% das pequenas empresas, né, enfim, no Brasil conhecido como média pequena empresa, já possuem website, tá certo? E 92% desse grupo de empresas, tá certo? Pretende ter um website até o final de 2018. Isso aqui aponta para uma outra tendência clara. Eu não vou ficar falando aqui especificamente
de linguagem. Agora eu vou para um conceito que é um pouco mais abrangente, que é um conceito de tecnologia, literalmente. E tecnologia você possa entender, e eu vou dar alguns exemplos aqui para você, como por exemplo, a internet. A internet é uma tecnologia que causou um extremo impacto na sociedade hoje. A gente não vive. A segunda tecnologia que causou um extremo impacto, por exemplo, é o mobile. Hoje todo mundo tem smartphone, então é uma outra tecnologia. Então a gente vai aumentar a barra dessa análise para que você consiga enxergar um pouco mais além. Então quando a gente está falando aqui, a gente não está falando específico de uma linguagem de programação, como por exemplo eu falei do PHP. A gente vai estar falando, por exemplo aqui, da plataforma de internet, que é aquela questão que as empresas tinham, principalmente no passado, em que elas precisavam ter um website porque elas queriam criar lá uma página institucional com foto dos seus produtos, pontos de contato, enfim, toda essa questão. Eu escolhi uma tecnologia que no caso é o WordPress. Por que o WordPress? De novo, não que o WordPress seja ruim, eu uso nos meus sites, eu uso nos meus blogs, mas eu preciso de uma palavra-chave para que eu possa identificar os sinais K. E esse sinal K, por exemplo, aponta claramente que atualmente as empresas, como você mesmo viu lá nessa pesquisa, isso aqui comprova, aliás, aquela pesquisa, que está caindo o interesse por WordPress. O que isso significa? Que cada vez mais as empresas vão deixar de entender que ter um website é ter uma inovação. E o pior, as grandes empresas de agências de publicidade, os grandes desenvolvedores, vão começar cada vez mais a migrar para os pequenos negócios. Porque se você parar para pensar, se 70 e poucos % dos pequenos e médios negócios já tem um website, um número de perto de 100% deve ser para as grandes empresas ou as grandes contas. Então não faz sentido esse desenvolvedor, as grandes agências, agora tentar ficar brigando por grandes empresas. Esse mercado já está extremamente saturado. O que eles fazem? Desce o mercado. Vão para as pequenas e médias, que provavelmente é o seu mercado, que seria a sua chance de atuar agora. Então, de novo, esse aqui é um claro indicador, através do sinal K, que se você pretende ter um diferencial competitivo, a sua chance está descendo na mesma derivada desse sinal K do lado direito, tá certo? Bom, o que eu posso dizer para você, então, baseado aqui nessa análise, é que se você pretendia trabalhar criando websites para outras empresas, por exemplo, utilizando a tecnologia WordPress, ou PHP, como você viu, ou até mesmo criar sistemas em Java, a sua chance passou. Essa, na verdade, já passou, já era, o bonde passou, e não adianta você tentar correr atrás do bonde. Essa onda já foi. Só que, na verdade, o que você precisa fazer, como é o título dessa sessão, é identificar a próxima. E eu fiz isso para você e te entrego agora. Eu comparei aqui, por exemplo, as duas tecnologias, tá certo? Comparei então aqui de novo o WordPress e coloquei uma tecnologia que é a tecnologia que eu gosto muito de utilizar, que inclusive foi a tecnologia que eu utilizei para poder criar aquele aplicativo que eu ganhei um dinheiro considerável, né? Enfim, proporcionalmente ao trabalho, que se chama Ionic, tá certo? Eu coloquei então, filtrei aqui de novo pelo WordPress, Ionic, e a gente começa a entender aqui que no caso dessa tecnologia, ela está em plena ascensão ou possibilidade de. É claro que isso daqui é uma análise, é como se fosse uma análise fundamentada através de elementos gráficos que são utilizados pelas mesmas pessoas que, por exemplo, negociam ações, milhões de reais na Bolsa de Nova York, a Bolsa de São Paulo, enfim, nessas grandes bolsas por aí, tá certo? Essa é uma análise fundamental, uma análise gráfica. Então, nessa análise gráfica, que é utilizada por os grandes investidores, tá certo? E ela mostra que esse sinal K, no caso da tecnologia Ionic, ela está apontando por uma ascendência, tá certo? Então ela começa ali nos meados de 2009, nos meados de 2014, para o gráfico ali do Google Trends, e em 2018 ela já começa a alcançar aquela grande maioria inicial. Então ela começa a entrar nessa curva de adoção tecnológica. Ou seja, isso mostra e prova para você que se você entrar agora utilizando
essa tecnologia e entrando no mercado de aplicativos mobile, a sua chance de surfar na crista da onda é alta. Bacana? Então aqui a gente tem a constatação da grande maioria inicial apontando para esse sinal K de lucro máximo, tá certo? E aqui está o exemplo, e esse é o caso real da empresa que eu prestei serviço, tá certo? É o caso da GMC. No caso da GMC, ela faz coleta de resíduos, coleta e tratamento de resíduos eletrônicos. Então, se você é uma empresa que você fabrica, por exemplo, televisão, telefone celular, você não pode descartar isso simplesmente em aterro sanitário. Esses dispositivos contêm materiais pesados, por exemplo, bateria, chips e tudo mais, além de valer dinheiro. Ou seja, você pode, por exemplo, derreter esses componentes e extrair metais preciosos como ouro e prata. Esse é o negócio da GMC, como você vê no site dela, tá certo? Então, o que acontece? A GMC tem vários motoristas e esses motoristas fazem coletas desses detritos em urnas que ficam normalmente espalhadas por aí em pontos de coleta, como shoppings, etc. Tá certo? Esse motorista ele precisa entregar a urna de coleta de resíduo eletrônico e levar para o descarte correto. Todo esse processo, na verdade, antes da gente entrar lá, ele era feito via papel. O cliente ligava para a empresa, a atendente registrava uma planilha, o motorista levava essa planilha impressa e coletava lá quando chegava no cliente. Até ok, tudo bem, sem problema nenhum. Só que o problema era quanto tempo era perdido. Problema de comunicação, processo que não era confiável. As empresas, no caso, que contratavam a GMC para fazer esse serviço já não estavam muito contentes e queriam ações de melhoria. A resposta da empresa com seus clientes foi clara e assertiva. Criar um pequeno aplicativo para que automatizasse o seu processo e entregasse uma visão em tempo real. Resultado, a GMC não só renovou seu contrato milionário com essas operadoras, tá certo, de telefonia celular, como também grandes fabricantes de eletrônicos no Brasil. Tá certo? Esse é só um caso. Mas eu vou pedir para você o seguinte, tentar imaginar quantas empresas estão operando hoje no papel, isso no Brasil. Quantas empresas precisam do processo mais fácil? Quantas empresas pagariam caro para não ter mais os seus clientes insatisfeitos? Agora eu volto e mostro para você a exata mesma nota fiscal mostrando o valor que eu cobrei para poder fazer esse serviço. Agora você começa a entender por que quando você está utilizando uma tecnologia inovadora que promete resolver muito dos problemas atuais dessas empresas, elas sequer negociam o valor. Você sai da bacia dos comuns e você começa a fazer parte de uma grande elite de programadores, que são aqueles programadores que conseguem não só vender a sua hora de trabalho, mas sim começar a vender valor. Nesse caso aqui, eu demorei exatos 15 dias, contando com os dias das reuniões que a gente precisa acabar fazendo com o cliente para que eu conseguisse faturar essa nota fiscal. E por que essa empresa pagou caro? Pela simples questão que eu resolvi um problema dela, tá certo? Então, isso significa agora que você tem uma nova oportunidade nunca vista antes. Porque, como eu disse, a primeira oportunidade já passou e agora está formando a próxima onda. A próxima onda dos aplicativos, tá certo? Esse aqui é um exemplo de um aplicativo de nicho que eu mesmo criei e no caso também que eu estou vendendo na Play Store e chama-se Smart Money. Seu principal objetivo é trabalhar no nicho de finanças pessoais, dominado por aplicações complexas que necessitam de grandes coisas para funcionar. Poderia aqui enumerar 10, 20 aplicações que, enfim, são altamente complexas que eu já tentei utilizar. A ideia básica do Smart Money é substituir o bloquinho de anotações, aquele que a minha vovó usava para marcar as compras do mês, utilizando de inovações como geolocalização, câmera para ajudar a armazenar os dados, né, da vida financeira da pessoa. A vida dela ficou muito mais fácil. Então, essa não é uma ideia nova, é apenas uma releitura do que as pessoas já sabem fazer e já usam. Isso mostra de novo que você não precisa ter a mente brilhante do Steve Jobs para começar a ganhar dinheiro. Faça aqui as contas comigo.
Um aplicativo personalizado para uma empresa por mês. Vamos supor que você vendeu ali por baixo R$5.000. Você não tem tanta experiência de negociação, enfim, você fechou R$5.000 num aplicativo simples. Você criou um aplicativo, por exemplo, como o Smart Money, que é vendido a R$10 na Google Play e você consegue 250 downloads mensais. Esse valor ali dá um faturamento de R$2.500. Você tem uma renda bruta mensal de R$7.500. Quando e onde você terá esse rendimento em um curto espaço de tempo, trabalhando com o que você ama, em algo inovador e que possui chances reais e claras de crescimento ao longo dos anos? Bom, conquistando tudo o que você sempre desejou, trabalhando de casa e curtindo o seu tempo com a sua família, o que você mais gosta de fazer, ou até em um resort all inclusive, pago pelo seu 14º salário, que é aquele salário que você vai tirar ao vender uma cópia desse aplicativo, por exemplo, que poderia ser inclusive até mais simples do que isso para uma empresa. Eu te pergunto, o que falta para que você possa chegar nesse nível? Tá certo? Será que falta um treinamento que ensine tudo sobre essa tecnologia? Bom, eu tomei cuidado aqui de entrar na Udemy, que é um dos grandes sites aí de venda de cursos online, e eu digitei ali, por exemplo, mobile. Existem 704 resultados para mobile, tá certo? Você acha que é isso que falta? Você acha que é isso que é o grande diferencial? Será que se realmente fosse isso, não teria então tantos programadores pobres? Bom, certamente a resposta é não, tá certo? Basicamente, você precisa não só da parte técnica, que são os conhecimentos em programação em aplicativos. Você precisa ter a sensibilidade para entender o que os seus clientes desejam. Você precisa ter desenvoltura com design de interface, telas fáceis, úteis e agradáveis, habilidade com vendas e também entender princípios importantes de marketing. E eu preciso ser 100% honesto contigo. Hoje você tem muitas possibilidades, como você viu, aplicativos para criar esses aplicativos na internet. A gente tem cursos, por exemplo, no caso da Udemy lá, R$30 ou até gratuitos, muito bons também. Todos esses cursos vão te ensinar tudo o que você precisa para criar um aplicativo ou até mesmo publicar na Play Store ou App Store, como seja. Mas eu te pergunto, e daí? Como ficaria a parte das telas? Como identificar as necessidades do cliente? Como que você consegue vender? Muito provavelmente, quem está ensinando nesses cursos é um outro técnico. Não é um vendedor como eu me considero. Bacana? Então, o que você precisa é de algo que te ensine não só a parte técnica, que no caso eu considero aqui o básico, eu nem acho que isso é um diferencial, mas de todas as outras habilidades que vai te permitir chegar ao próximo nível e conseguir chegar depois, que na verdade eu consegui chegar só depois de muito bater a cabeça. Bom, se você chegou até aqui, então isso é um bom sinal. Significa que você está interessado em saber mais sobre as informações e achou toda essa informação relevante e o método também plausível. Então isso basicamente significa que você tem duas escolhas e irá fazer uma delas de uma forma ou de outra. Escolha número 1, você pode pegar todo esse vídeo, fica esse vídeo para você, fica com essas informações, você pode pegar aquelas curvas de tendência, enfim, entender, começar a estudar iônica agora localmente, comprar 10, 20, 30 cursos na Udemy e tentar misturar tudo isso e talvez você consiga chegar lá daqui a alguns anos, ou então você pode fazer a escolha, que é a escolha das pessoas inteligentes, das pessoas que não têm tempo a perder e que agora desejam começar a lucrar, desejam começar a lucrar agora, nesse mês, em novembro de 2018. E se esse é o seu caso, e acredito que seja, então você é o aluno, o cliente ideal que eu estou buscando para o meu novo treinamento, tá certo? Nesse treinamento, que no caso é um lançamento, você terá acesso ao exato mesmo método que eu utilizei para criar o Smart Money, o aplicativo que eu mesmo mostrei vendido na Play Store. Além disso, você vai ter acesso ao exato mesmo método que eu utilizei para vender, no caso, esse outro aplicativo também de 3 telas, é um aplicativo privado para essa empresa, no valor de R$ 17.990. E tudo isso você vai aprender em 10 etapas. Vem aqui comigo. Na etapa 0, etapa que eu chamo do início,
Nesse módulo, você vai quebrar o gelo com o famoso Olá Mundo. Apesar do clichê, esse exercício tem um potencial enorme de romper a barreira para os iniciantes, porque somente com esse exercício simples, a pessoa antes, na verdade, muito tensa, entra no curso com total confiança e segurança para começar. De longe, esse é o mais importante exercício e, infelizmente, menosprezado por muitos cursos por aí. Coisa que eu valorizo nos meus treinamentos, que no caso é a atenção exclusiva e incondicional para as pessoas que realmente estão numa situação um pouco mais básica. Mas, enfim, indo para a próxima etapa, na etapa 1, já que agora você já tem um conhecimento básico e passou pelo módulo 0, você vai começar a construir suas primeiras telas, porque afinal não é só de Hello World que vive os programadores. Nesse módulo você vai começar entregando um protótipo funcional no seu smartphone, focando em entregar valor. Também você aprenderá a instalar todos os programas necessários para criar os seus projetos. E ainda, somente nesse módulo você vai ter uma aula de produtividade, algo pouco ensinado na sua faculdade, porque você vai sair com isso aqui logo no primeiro módulo técnico com seu protótipo de aplicativo funcionando no seu smartphone que você está assistindo o vídeo agora ou provavelmente está no seu bolso do seu lado. Etapa número 2, livre-se dos bugs. Bom, aqui você vai aprender uma verdadeira aula de como achar e todas as ferramentas necessárias para depurar em tempo de execução no seu smartphone. Seria como se fosse um microscópio olhando dentro do chip do seu smartphone em busca de qualquer coisinha errada. Só por lhe poupar pelo menos 3 horas de dor de cabeça, esse módulo por si só já valeria o curso. Mas a gente não para por aí. Na etapa número 3, a gente vai seguindo a fundo nos códigos. Você irá aprender nos minutos 14 e 23 da primeira aula sobre a instalação das principais bibliotecas utilizadas no mundo do desenvolvimento mobile. Ainda nesse módulo você vai aprender a criar as classes nas aulas 2 e 3 e aprender sobre os conceitos importantes de arquitetura de software, como por exemplo o Solid na aula 4 aos 28 minutos. E ainda, todo esse conhecimento, mais as técnicas desses e outros livros já fazem o curso ser muito mais interessante. Exatamente há um dia atrás eu consultei um livro do Marty Fowler e ele custa na Amazon R$330. Na etapa 4, você vai esbugalhar os olhos dos seus usuários. Termos técnicos difíceis e pouca criatividade na hora do design da interface são um dos sintomas de que o programador não conhece design e principalmente conceitos importantes como, por exemplo, Design Thinking e Lean UX. Por isso, a ideia aqui desse módulo é trazer o que é mais importante na hora de saber e principalmente o que você deve ou não fazer com foco no mobile. E ainda esse módulo, você vai aprender a real diferença entre os aplicativos campeões para os que são baixados apenas pela mãe do programador que criou aquele Frankenstein. Na etapa 5, a gente vai aprender sobre alta tecnologia e mergulhar fundo de novo. A gente vai aprender sobre GPS, acelerômetro, câmeras, microfones, internet, NFC, Bluetooth e mais um monte de outras coisas. Aqui é onde a magia acontece para com o cliente. A gente vai aprender a criar os principais dispositivos e como integrá-los em nosso aplicativo. E ainda, por ser algo tão valioso para os nossos clientes, vai ser um anabolizante de vendas. Esse entra na categoria muito importante na minha escala de treinamentos. Seguindo, na etapa 6, a gente vai aprender a criar relatórios fantásticos. Gráficos, linha, barra, pizza, a gente vai torná-los todos interativos. Basta um clique do seu dedo no touch. Criar filtros dinâmicos e exportar os dados para os smartphones dos usuários. Deixar o cliente doido para comprar o seu serviço com esses recursos. E abrindo um parênteses aqui, quando você mostra um gráfico, você mostra uma coisa interativa para um cliente um pouco mais corporativo, esse cara que é gerente, ele arregala os olhos e faz esse cara tremer na base. Digo isso para você por experiência própria. Aumentar as suas chances em 10 vezes depois de aprender a trabalhar com um método que eu chamo TDC, Top Down Charts. Bacana? Indo para a etapa 7, você vai finalizar a sua obra de arte. Você vai aprender a fazer o acabamento final, você vai aprender a criar tutoriais de introdução para facilitar o uso desse aplicativo, entendendo sobre permissões dos dispositivos, tornando mais agradáveis o uso do seu aplicativo. E ainda, essa é a cereja do bolo que faz toda a diferença entre os apps campeões do que estão nos cemitérios dos aplicativos. Na etapa 8, você vai publicar esse seu aplicativo na Play Store.
ou para finalidades de venda, ou para finalidades de aplicação de portfólio. Você vai aprender a cadastrar-se na Play Store, você vai aprender sobre processos, prazos, custos, como enviá-los e cadastrá-los utilizando minhas técnicas secretas de marketing de SEO nas descrições, entender as de estratégias de promoção, divulgação e precificação para cada caso, e somente esse módulo você terá 3 vezes mais chances de ficar nos top 10 da loja. Esse mesmo processo é aplicado também na hora da App Store. Você vai aprender como cadastrar na App Store, quais os serviços que você pode contratar para não precisar comprar um MacBook. Afinal, somente é possível criar aplicações para o Apple se você tem um MacBook. E eu vou te ajudar a economizar esse valor. Você vai descobrir como ser a escolha dos editores. Lá dentro da App Store a gente tem uma categoria que são as escolhas dos editores. E quem entra nessa categoria tem chance absurda de estar entre os top 10. E também, nesse módulo, você vai ter, além das 3 vezes mais 3 chances de ficar no top 10 da loja, porque você vai entrar certamente na escolha dos editores. Bacana? Na etapa 10, você vai aprender a tornar o seu aplicativo profissional. Descobrir o que falta para tornar o seu aplicativo profissional é o segredo pouco revelado por quem está no topo, que eu descobri, infelizmente, só depois de bater muita cabeça e depois de anos de programação. Você vai aprender também sobre assuntos avançados, como por exemplo HTTP, REST, SQL Injection, Backends e alguns outros. Você vai aprender também sobre o que eu acho do futuro dos aplicativos e para onde está caminhando o mercado. Além de criar na prática, durante o curso, o Smart Money. Ou seja, você não vai só aprender a teoria. Eu vou pegar um aplicativo que eu mesmo vendo, vou ensinar você a fazer e inclusive você pode pegar esse mesmo aplicativo que eu hoje já estou vendendo na Play Store e vender com o seu nome. Basta você seguir o curso, basta você copiar e colar os códigos. E por mais que você não consiga vender mais nenhum outro aplicativo na sua vida, só o fato de você já ter o Smart Money, já está começando a vender ele na Play Store, vai fazer com que você não só recupere o investimento de um curso desse, ou de qualquer curso que você possa adquirir dentro dessa apresentação, e colocar ainda dinheiro do bolso. E a gente não para por aqui. Eu vou criar com você o aplicativo Smart Money, mais 2 aplicativos à sua escolha. A gente vai abrir uma votação para a turma, em que essa turma vai escolher qual seria o aplicativo extra, ou melhor, os 2 aplicativos extra que gostariam que eu estivesse criando de forma profissional. Além disso, você vai ter acesso à minha garantia incondicional, risco zero de 30 dias. Com essa garantia, basta que você me envie um e-mail, uma mensagem, tá certo? Que eu devolvo todo o seu investimento, caso você, enfim, não esteja satisfeito, ou, sei lá, vai que você não gosta da minha voz, ou então não gosta das cores do meu slide. Além disso, também você vai ter acesso a esse certificado de participação que tem um valor imensurável no mercado, já que somente as pessoas que cursam os cursos da rede Dev Samurai possuem. Além disso, você vai ter acesso VIP à área de alunos. Com esse acesso VIP, você vai ter acesso a uma comunidade incrível de programadores, que é uma comunidade vibrante, a qual estão todos lá para te ajudar. Quanto que isso deveria custar? Talvez você deve ter se perguntando, ou se não está perguntando, eu pergunto para você. Quanto você acha que isso deveria custar? Bom, eu vou fazer um exercício simples aqui com você. Imagine que eu sou um vendedor comissionado, tá certo? Eu vendi um aplicativo para você. Você é meu patrão, você é meu chefe, tá certo? E eu vendi um aplicativo para você, enfim, fazer por 18 mil reais. Então, eu tenho uma equipe de desenvolvimento, eu sou vendedor e vendi lá um aplicativo de 18 mil reais e eu ganho 10% sobre cada venda. Então, fazendo um cálculo rápido, eu ganharia, então, nessa venda, R$ 1.800. E mais, que eu não vou apenas vender. Fazendo esse exercício simples, você começa a entender que eu não vou só vender para você, tá certo? Mas eu vou ensinar todos os segredos. Quanto que não valeria agora você aprender a vender, aprender a criar? Qual será que seria essa porcentagem se fosse nesse exercício básico? Certamente não seria 10%, porque você iria pagar, enfim, para, entre aspas,
esse vendedor para que ele pudesse ensinar, e todos os outros, ao restante da sua vida, iria ser seu dinheiro, iria entrar limpo no seu bolso, tá certo? Bom, para o programa Meu Primeiro Aplicativo, seria justo, pelo menos, eu cobrar por baixo R$2.000, já que eu não vou ser só o seu vendedor, eu vou te ensinar, eu vou, enfim, entregar a vara para que você possa aprender a pescar, já que agora você fica com todo o conhecimento. Então, eu acredito que não só 1.800 seria um valor justo, mas como 2.000 para que você pudesse ficar com todo esse conhecimento. Você concorda com isso? Bom, se você concorda, você tem sorte porque você está no lançamento desse meu programa. O programa Meu Primeiro Aplicativo do Zero à Play Store. Como você viu, você não vai ficar só na Play Store. E só por estar aqui hoje, você vai ter 79% de desconto. Então, esse valor que já seria justo de R$2.000, ele ficaria por R$420. Mas eu vou além. Espere só um pouquinho. Somente nesse lançamento que você está participando, você vai ter acesso a vários bônus. Deixa eu aqui falar deles. Primeiro bônus, programação para iniciantes em 3 horas ou menos. Um método passo a passo para ensinar em 3 horas todos os conceitos importantes para quem está no absoluto zero. Esse mini curso eu vendo na Udemy por R$97. E você vai ter ele hoje de graça. Ele já foi vendido por esse valor e até mais. No bônus 2, você vai aprender sobre HTML5, CSS3 e JavaScript na prática. Você vai aprender uma introdução das 3 linguagens mais importantes da web, aprender a criar o seu portfólio e site pessoal na internet. Esse curso, só para você ter uma noção, ele é vendido por R$297 e hoje eu te entrego de graça, de presente. No bônus 3, como você vai aprender a trabalhar com banco de dados. Caso você ainda não conheça, você vai aprender nesse curso banco de dados dominado, tudo sobre banco de dados do zero ao avançado. Aprender os conceitos mais importantes. Esse curso eu vendo normalmente por R$97 e você recebe aqui de graça. Seguindo na linha dos bônus, você vai aprender também tudo sobre programação orientada a objeto e a linguagem que chegou para ficar criada pela Microsoft. Você vai aprender a ser o mestre do TypeScript. Aprenda e reforça conhecimentos importantes, que no caso esse curso ele é vendido por também R$97, eu estou te entregando de graça. E não só esse, também o Angular Guia Completo. Com esse tutorial do zero ao ninja, você vai entender por que a Google adotou esse framework como um framework padrão no desenvolvimento interno dos seus produtos. Ele normalmente é vendido na praça por R$97 e eu estou te entregando de graça. E se você acha que isso acabou, eu falo para você, tem mais, tem muito mais. O bônus 6 que eu vou entregar para você é um checklist completo e comandos de tudo que eu compilei, tá certo? Para que você precise fazer para colocar o seu projeto no ar e criar outro do zero. Normalmente esse checklist eu entrego por R$57. Ele hoje eu incluo para você de graça. E provavelmente se você tem dificuldade em criar telas, esse bônus é para você. Modelos de telas para copiar e usar nos seus projetos, padrões de tela mais usados, onde e quando usar cada padrão. Normalmente eu vendo esse bônus por R$297, eu te entrego de graça. E não só ele, o bônus 8, que é uma minha coleção particular de códigos. Tudo que eu venho guardando nesses últimos anos, que basta você usar, copiar e colar no seu projeto. Ele eu vendo por R$97 e entra de presente para você. No bônus 9, coleção particular de plugins, as bibliotecas mais usadas, para que você possa também copiar e colar no seu projeto. Ele é vendido por R$97, eu te entrego de graça. E também o bônus 10, que é a minha coleção particular de programas. Todos os programas para baixar grátis. É grátis. Então basta que você baixar e usar. Normalmente eu vendo essa minha coleção, poderia vender por R$97 e hoje eu te entrego também de graça. Você acha que acabou? Bom, não acabou. Agora vem a melhor parte. No bônus 11, eu vou te entregar 7 ideias lucrativas para aplicativos para que você possa usar e literalmente ficar rico. São 7 ideias pessoais que eu iria mesmo utilizar, mas que enfim, acabou não dando tempo de implementar, que eu vou entregar para você, tá certo? Com isso, basta você usar a ideia que eu vou te colocar aqui e ficar rico. Ele seria vendido, que eu calculei aqui por um valor inestimável, porque eu não consigo mensurar quanto que você poderia ganhar com isso. É um valor quase que infinito, mas eu te entrego de graça. No bônus 12, caso você queira trabalhar
para alguma grande corporação, uma grande empresa, eu vou te entregar os segredos revelados de como conquistar uma boa oportunidade. Não sei se você sabe, mas eu também tenho uma empresa de desenvolvimento de software e todo o conhecimento que eu utilizei para recrutar mais de 50 programadores, eu vou colocar aqui nesse conteúdo para vocês. São estratégias dos programadores mais experientes e tudo que você precisa fazer atualmente para conquistar emprego que você... tudo que esses grandes programadores fazem que você sequer sabe. Ele também seria vendido, não consigo calcular, seria um valor inestimável que te entrego de graça. Bônus 13, renda extra 10x, como tirar um segundo salário do mês. Se você quer tirar um segundo salário no mês, você acaba de ter a oportunidade de ter a estratégia para oferecer um serviço e tirar um segundo salário do mês, ou quem sabe até um 14º salário. Como divulgar e vender os seus serviços. Ele também seria um valor inestimável, mas te entrego de graça. No bônus 14, eu, patrão, para que você possa tirar a sua ideia do papel. Vou te ensinar, através dos meus conhecimentos de empreendedorismo, que eu aprendi depois de vários anos. Comecei no empreendedorismo em 2008, criando essa empresa de desenvolvimento de software, mas vou te entregar estratégias para tirar a sua ideia do papel, como tirar o valor e ter toneladas de usuário. E também eu vou te ensinar a gerar muitas e muitas vendas. Esse conteúdo seria também de valor inestimável, mas te entrego de graça. Agora, eu tenho certeza que você entende, porque essa é a sua única chance de surfar nessa nova onda, de surfar na crista da onda. Eu coloquei aqui todos os conteúdos que você poderia ter acesso hoje, não só na coluna aqui da esquerda, com todos os conteúdos, o conteúdo principal do curso, que já valeria por si só, um cálculo que a gente fez de R$2.000, mas que eu estou entregando no valor de desconto por R$420, mais ainda os 14 bônus. Bom, somando o valor do curso, mais os 14 bônus, e eu nem somei esses valores inestimáveis, daria um valor de R$1.750 por todo esse pacote. Só que somente hoje, nesse lançamento, eu vou entregar o curso, treinamento, meu primeiro aplicativo, também mais os 14 bônus por R$497, ou 12 vezes de R$48,48. Somente por você estar nesse grupo de WhatsApp, você irá receber uma oferta melhor ainda. Então, o que eu posso dizer para você? Cara, não compra. Eu deixei, na verdade, um link aqui embaixo, um link, enfim, que você pode clicar no link ou então no botão que está aparecendo aqui embaixo, para que você mesmo possa testar. Você vai clicar nesse link depois que você assistir essa aula, tá certo? E você vai ver com seus próprios olhos o preço de etiqueta, que no caso seria os R$497. Então, espere que você vai ter uma oportunidade melhor. Na verdade, tenho a minha língua grande e eu poderia muito bem estar lucrando, porque eu tenho certeza que você já está convencido que isso não só vale o preço que eu pedi, mas como vale muito mais. Mas enfim, estou pedindo para que você espere, para que você possa ainda conseguir um valor melhor. E se você acredita que eu não posso entregar isso, essa é a exata tela de um outro curso que eu tenho chamado Programar do Zero. E eu mesmo tirei o print dessa tela e estou mostrando para você que até agora, nesse exato momento, eu tenho uma quantidade total de 3.607 alunos. Ou seja, se você acha que eu posso não entregar isso para você, essa é a prova cabal que agora você precisa para entrar nesse lançamento. Bacana? Bom, se você chegou até aqui é porque você tem algumas dúvidas e chegou a hora de eu respondê-las. Primeira coisa, o curso é gratuito? Bom, o curso não tem como ser gratuito, mas ele é quase de graça. Quase de graça porque você não só viu que você vai receber um conteúdo topo de linha, tá certo? Top de linha, também como todos os outros 14 bônus, que vai fazer com que você não só consiga recuperar o investimento do curso, mas também colocar dinheiro do bolso. Além disso, não faz sentido eu criar um curso gratuito, tá certo? Sendo que depois eu vou ter muitos usuários e não consigo dar suporte. O suporte para mim é extremamente importante. Qual o valor do curso? Bom, você entendeu que o curso não só vale lá os R$1.750, como poderia valer muito mais se eu fosse vender todo esse conhecimento por aqui, porque eu fiz esse exercício do vendedor com vocês. Se eu fosse um vendedor comissionado,
Por cada aplicativo, se eu fosse um vendedor comissionado e não te ensinasse, por cada aplicativo vendido, eu iria ganhar ali por volta de R$1.000 a R$1.800. Mas como você vai aprender, você sabe que esse curso vale muito mais, porque você vai pegar esse conteúdo, vai aplicar na prática e você mesmo vai, depois desse investimento no curso, ganhar todo esse valor limpo no seu bolso. Próxima pergunta, eu não sei nada ainda, como posso fazer o curso? Bom, se você não sabe ainda, você viu que você tem um bônus exclusivo, na verdade é o primeiro bônus que vai te ensinar a introdução básica da programação para que você não fique no escuro. Você vai aprender tudo que você precisa saber do básico para entrar no módulo um pouco mais avançado, que é o módulo de criação de mobile, de aplicativos mobile. Qual a linguagem que a gente vai aprender? A gente vai aprender aqui várias linguagens, não é uma só. O grande foco vai ser o JavaScript junto com o TypeScript, mas também a gente vai aprender HTML, vai aprender CSS e não só isso, a gente vai aprender também coisas que envolvem banco de dados, então a gente vai aprender SQL, é uma mistura de linguagens que eu coloco numa ordem para que fique fácil o seu entendimento. Qual o framework que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre o Ionic. E por que eu acredito que o Ionic é uma boa pedida? Primeiro, porque como eu já comentei com vocês, o React Native é um excelente framework, mas eu tive muita dificuldade em aprender sobre esse framework. Eu acredito, na verdade, que a curva de aprendizado dele não seja uma curva de aprendizado para quem está entrando no desenvolvimento mobile. Se você não tem esse problema e já até pode saber, ok, não tem problema nenhum. Mas, além dessa questão do desenvolvimento da curva de aprendizado, o Ionic ele é patrocinado por uma empresa. Então essa empresa não só dá suporte ao Ionic, no caso o Ionic é uma plataforma open source, assim como o React Native, mas tem uma empresa por trás que dá o suporte. E ela também oferece outros produtos, outros serviços que vão facilitar muitas e muitas vezes mais o desenvolvimento do seu aplicativo e coisas que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o React Native não tem. Então, somando esse conjunto de tecnologia, suporte à comunidade e é uma empresa que oferece outros produtos, eu acredito na minha visão que o Ionic é a melhor escolha nesse momento. Próxima pergunta, possui certificado? Possui, como você já viu, um certificado que você vai receber no momento que você vai concluir esse curso. Quanto tempo eu concluo o curso? Bom, você viu que esse curso ele é completo. Se você cumprir só a carga horária mínima, você sabe que você vai aprender em pouco tempo. Mas se você cumprir todas as etapas, você tem que estender um pouco mais. Fazendo um cálculo aqui por cima, eu acredito que você precise dedicar em torno de 1 a 3 meses, dependendo do seu conhecimento, dependendo de quanto tempo você vai investir isso. O curso expira? Não, o curso tem acesso indefinido, ele não expira. Então basta você comprar esse curso, pode comprar e enfim, às vezes você não tem condições, não tem tempo de fazer esse curso agora, mas você deve comprar esse curso para aproveitar toda essa oportunidade e depois, no momento mais oportuno, você pode voltar e fazer o curso. E não só isso, você também vai ter acesso a atualizações. Quem entra agora vai ter acesso às atualizações futuras. Será apenas teoria ou terá prática também? Você viu que a gente não vai ficar só na teoria, eu vou te ensinar a fazer não só 1, mas 2 e 3 aplicativos do mundo real. Um aplicativo que eu mesmo uso para vender na Play Store e outros 2 aplicativos à escolha da turma. Requisitos mínimos do PC. Bom, você pode ter um PC que rode Google Chrome. Se você tem um PC que roda o Google Chrome e um editor de código, já é o suficiente, porque a execução do aplicativo vai ser dentro do seu smartphone. Então a gente não vai precisar levantar emuladores, coisas que consomem muita memória, muito processador. Você vai utilizar o seu smartphone, o cabo USB que você já usa para carregar e um notebook simples ou um computador simples, legal? Com esse curso eu também consigo criar algo completo e vender. Você viu e eu te provei que não só você vai ter o melhor conteúdo técnico, como também o melhor conteúdo em formato de bônus para que isso possa te assessorar a vender, enfim, seguir o seu caminho aí como empreendedor, como freelancer ou até como funcionário de uma grande empresa. Suporte a dúvidas vai ter, você já viu que você vai ter acesso não só a mim, você vai ter acesso a um suporte particular, quase que particular, né, de mim, mas também vai ter acesso a um grupo VIP de programadores e uma comunidade envolvente. Eu irei aprender a criar o meu portfólio? Sim, não só vai aprender a criar o seu portfólio, também como criar grandes projetos para completar o seu portfólio, porque um portfólio por si só vazio não é interessante. Irei aprender a criar o meu aplicativo e publicar na Play Store e na Apple Store? Sim, isso faz parte dos módulos 8 e 9.
Até que nível o curso vai abordar? Bom, você viu que esse curso é um curso extremamente completo. Ele vai abordar do nível básico ao nível avançado e não só aí. Ele vai abordar também conhecimentos importantes que você precisa ter para tirar esse conteúdo do papel, para que você possa vender, para que você possa ofertar para outras empresas. O conteúdo já está disponível? Não, o conteúdo ainda não está disponível completamente. Como eu comentei, isso é um lançamento. Na verdade, os módulos 0, 1 e 2 já estão disponíveis para que você possa começar hoje mesmo. Os outros módulos eu tenho um cronograma e tenho uma agenda. Ao comprar esse curso você terá acesso a essa agenda, a qual normalmente eu entrego com mais, eu acabo entregando adiantado. Bacana? Bom, esse foi esse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha visto uma grande oportunidade e lembre-se que esse curso ele é vendido, que você pode conferir no botão ou no link abaixo por R$ 497, mas espere que somente hoje nesse grupo de WhatsApp você vai ter acesso a não só a esse curso, mas também como os 14 bônus. Os 14 bônus é uma coisa absurda, eu nunca vi isso na minha vida, uma coisa que ninguém teve coragem. A não só também como a minha garantia incondicional, acesso ao meu suporte exclusivo e a comunidade. Bacana? Não compre ainda, espere. A minha língua grande, poderia lucrar muito mais, mas espere que você vai ter acesso a uma condição muito melhor. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e vem comigo!